Deus. Agradecer a Ele pelas bênçãos do dia. Quantas bênçãos Ele derramou sobre nós nesses dias? Certamente foram várias e várias. Se nós estamos aqui com saúde, já é uma grande bênção para nós. Se os irmãos estão na casa deles acompanhando esse culto, já de fato é uma grande bênção, porque é um privilégio que Deus nos dá. Eu quero convidar vocês aqui presentes e aqueles que estão nas suas casas, se puderem também, pudesse aí fechar os seus olhos e falar com Deus nesse momento. Agradecer a Ele pelo dia, pelas bênçãos, pela graça dEle que está sendo derramada sobre nós nesse dia, nos concedendo o privilégio de cultuar o nome dEle. Vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos, meu Pai. Nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é santo. Nós agradecemos ao Senhor pela honra que temos de poder estar em Tua presença, Deus. Deus, nós não temos dúvidas que se nós estamos aqui nesse momento de culto, é porque o Senhor preparou. Se nós estamos aqui, Deus amado, é porque o Senhor, Deus amado, nos concedeu esse privilégio, Deus. Por isso, muito obrigado, meu Deus. Conduza, Deus amado, esse momento aqui para a honra e para a glória do Senhor. Que nós possamos de fato, Deus amado, prestar um culto que glorifique somente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai. Deus, conduza nossas vidas neste momento. Conduza esse culto, Deus. Que tudo aquilo, Deus amado, que será dito, que será realizado aqui nesse momento de culto, que possa somente, meu Deus, ser para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Deus, conduza esse momento aqui, Deus. Essa é a nossa oração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós te oramos, meu Pai. Amém. Irmãos queridos, eu queria ler um texto com vocês para nós darmos início a esse momento de culto, darmos continuidade, na verdade, porque início nós já demos quando nós oramos, quando nós nos cumprimentamos. Mas eu queria ler um texto da palavra de Deus que está em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio, nós sabemos que ele aponta para a segunda lei. Segunda nome, lei. Então aqui é Moisés reafirmando a lei, reafirmando os propósitos de Deus para conosco. Deuteronômio capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Olha que coisa maravilhosa. Porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Meus irmãos, Deus é a nossa rocha, e Ele é nossa rocha perfeita, porque tudo em Deus é perfeito, tudo em Deus é justo, tudo em Deus aponta para o seu juízo. E Deus é fidelidade, meus irmãos, e não há nele injustiça. É justo e reto. Nós, por mais que buscamos sermos pessoas corretas, mas existe em nós muita injustiça.
Mas o Deus que nós estamos cultuando, nele não existe qualquer tipo de injustiça. Ele é totalmente justo e ele é totalmente reto. Tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é santo, e tudo que ele faz é maravilhoso para com nossas vidas. Por isso, meus irmãos, até mesmo essa pandemia, porque nosso Deus está no controle da pandemia, por mais que existem pessoas que estão sofrendo, e nós também estamos sofrendo com ela, mas Deus está no controle. E ela veio também com o aspecto da justiça de Deus. Pastor, mas pessoas estão morrendo. De fato, isso é triste. Mas Deus não deixa de ser justo diante da morte das pessoas. Deus não deixa de ser justo hora alguma, momento nenhum. Por isso nós vamos adorar esse Deus nesse momento. Mas antes de nós adorarmos esse Deus, eu quero novamente te convidar agora para orar. Não mais uma oração de gratidão, mas uma oração de confissão. Diante de um Deus justo, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Eu quero te convidar para que você mais uma vez possa abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, clamar a Deus pela misericórdia dele, reconhecendo que você é pecador e que ele é santo. Deus, nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos, meu Deus, que o Senhor é santo. Deus, muito obrigado pela tua presença em nosso meio, e muito obrigado por saber que o Senhor é justo e fiel, e muito obrigado, Deus amado, por saber que quando nós nos chegamos a um Deus como o Senhor, que é justo e fiel, e quando nós reconhecemos que somos pecadores e que somos falhos, a tua graça vem até nós, as tuas misericórdias são derramadas sobre nós, e através delas, meu Pai, o Senhor passa o teu sangue sobre nós, e todo o nosso pecado, ele é perdoado, e agora o Senhor nos faz aptos para continuarmos adorando e bendizendo o teu nome, meu Deus. Obrigado, Deus, pela certeza do perdão em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. O Ministério de Louvor irá nos conduzir em cânticos espirituais. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Abacuque 3, lá no 18, ele vai falar assim com a gente: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as alturas. Ainda que a figueira não floresça, todavia nós nos alegraremos no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Em meio à pandemia, nós confiamos no Senhor, porque sabemos que Ele cuida de todas as coisas, e tudo que acontece tem a permissão dEle. E se o fim ainda não chegou, se o fim dessa pandemia ainda não chegou, porque ainda não é permissão, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Vamos adorar o nome do Senhor. Que seja
A situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro duro à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Obrigada, Jesus, porque nós temos um Deus que não vai nos deixar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. O choro duro à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor, né? Agora nós vamos passar para o momento dos dízimos e das ofertas. Lá em Provérbios 3 diz assim: honra ao Senhor com todos os teus bens,
né, e com os teus primeiros, né, com tudo que você tem, né, com os primeiros ganhos que você tem, né, e no 10 diz assim que se encherão, né, se encherão os teus celeiros, né, de fartura, né, os teus celeiros não vai se encher de fartura, porque você vai dizimar, porque você vai ofertar, porque nosso Deus, Ele é fiel, independente de trazermos o dízimo à casa do tesouro, independente de ofertar na casa do tesouro, Ele permanece fiel, e a tua fidelidade é de geração em geração, e Ele vai continuar sendo fiel na minha vida e na tua vida. Esse é o momento que você seja, né, que o Senhor possa estar tocando no seu coração, para que você seja esse momento entre você e Deus, para fazer aquilo que está no teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem eu sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem eu sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu.
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. E ainda que permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Está chamando o diácono Erlan para estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, quão bom, Deus, é estar em Tua presença. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade, Deus, pelo privilégio, Deus, que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa para ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai. Assim, Deus, eu quero Te apresentar, ó Deus, os dízimos e as ofertas orçadas no Teu altar. Que o Senhor possa, Deus, ser, ó Deus, com a liderança desta igreja. Que tudo, ó Deus, que seja feito, ó Deus, com as finanças, ó Pai, seja somente, ó Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, ser com cada um membro desta congregação, desta igreja. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que nós sejamos fiéis a cada dia, Pai. Somente a Tua palavra, Senhor. Assim, Deus, eu Te agradeço por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu gosto muito dessa canção. Fiel, Senhor, fiel a mim. Apesar de não merecermos de forma alguma, Deus continua sendo fiel para conosco. Que verdade maravilhosa, né, meus irmãos? Que verdade maravilhosa. Ah, Jesus bom, viu? Todos os dias nós nos apaixonamos mais por esse Jesus, não é verdade, meus irmãos? Eu queria nesta noite meditar com vocês sobre um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, eu quero ler com vocês apenas um único versículo desse texto. Lucas 24. Eu quero ler com vocês apenas o versículo 29. Lucas 24, Evangelho de Lucas. Lucas 24, apenas o versículo 29. Todos encontraram, amém? A palavra de Deus diz para nós: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Vocês que aqui estão, vocês poderiam repetir pelo menos essa parte comigo? Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Irmãos, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Fala conosco mais uma vez, Deus. Como o Senhor tem falado
tem falado nesse culto através da tua palavra que foi lida, através dos louvores que foi entoado, através das orações que foram feitas. Fala conosco agora, através da tua palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito belo. O evangelista Lucas, ele é, de fato, entre os 4 evangelhos, aquele que mais aponta detalhes sobre situações que aconteceram no período ali onde Jesus Cristo estava presente, juntamente com o povo de Deus. Porque o evangelho de Marcos também vai relatar a história de 2 discípulos. Em Marcos capítulo 16, apenas versículos 12 e 13. Mas não diz o nome, não diz nada. Só fala que havia 2 discípulos. Agora aqui, meus irmãos, Lucas, ele, a partir do versículo 13 até o versículo 35, ele narra a história dos 2 discípulos de Emaús. Ele mostra uma cena para nós interessante. E eu queria narrar essa cena com vocês. Nesta noite, eu quero falar apenas sobre esse único objetivo. Não sei se o Vitor pode me ajudar lá. Mas é apenas um tema, que é fica conosco, Senhor Jesus. É apenas sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Mas aí eu preciso contar para vocês agora o contexto. Aqueles discípulos não acreditaram. E Pedro, Simão, imediatamente, ele, ao ouvir o que as mulheres disseram, ele foi até o túmulo. E chegando lá, de fato, ele viu que o túmulo estava vazio. E quando ele retornou, ele falou para os discípulos que estavam em uma casa, em um local ali em Jerusalém: o túmulo está vazio. O que as mulheres estão dizendo é verdade. Mas mesmo assim, como eles não viram Jesus, não viram a pessoa de Jesus, muitos duvidaram. Inclusive esses 2 discípulos de Emaús. E quando eles ouviram o apóstolo Pedro falando que Jesus não estava naquele túmulo, talvez, acredito eu, que o correto era permanecer em Jerusalém, porque a ordem de Jesus era permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo viesse sobre a igreja, e depois que o Espírito Santo descesse sobre a igreja dele, aí sim, as pessoas iriam pregar o evangelho em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Mas a ordem era permanecer em Jerusalém. Mas aqueles discípulos, eles resolveram
e cuidar das suas coisas. Cuidar das suas coisas, daquilo que eles achavam que era importante para eles. E aqui nós vemos 2 discípulos indo em direção à aldeia de Emaús. A aldeia de Emaús para Jerusalém ficava-se 11 quilômetros de distância. E eles começaram aquela caminhada em sentido à aldeia de Emaús. Só que ali depois eles começaram a falar de Jesus. Talvez um falava para o outro: poxa, Jesus morreu, né? E agora? Acabou a nossa esperança. Não temos mais alegria. Eu achava que Jesus ia durar para sempre. Aí o outro: eu também achava. Eu também pensava nisso. Mas de repente, quando eles estavam naquela caminhada, falando sobre Jesus, falando de Jesus, eis que Jesus aparece. E Jesus começa a andar juntamente com eles. Mas é interessante que eles não têm os seus olhos abertos para reconhecer Jesus, mas muito pelo contrário. O texto diz que algo fecha os seus olhos, algo os impede de ver que aquela pessoa que chegou ao próximo deles era Jesus. E Jesus vai andando ao lado deles, talvez eles olhassem assim, continuaram a conversa. Continuaram falando de Jesus. Só que, meus irmãos, de repente Jesus olha para eles e fala bem assim: de quem vocês estão falando? De quem vocês estão falando? E aí eles ficaram tristes. É o momento que o texto diz que eles ficaram tristes. E por que eles ficaram tristes? Porque eles olharam para Jesus e disseram: poxa, você é o único. É o único que não sabe das coisas maravilhosas que foram realizadas nesses dias. E não sabe da coisa triste que aconteceu. Talvez Jesus olhou para eles: mas o que aconteceu? E aí eles falaram: eis que um varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, esse que nós pensávamos que iria resolver o nosso problema, a nossa situação, mas os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado pela morte, condenado de morte de cruz. Jesus começou a observar, e Jesus ali ouvindo calmamente eles falarem a respeito dele. E diz o versículo 21, e o versículo 21 mostra qual era a esperança daqueles homens com relação a Jesus. O texto diz: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Ou seja, eles esperavam que Jesus Cristo viesse resolver os problemas não espirituais, não problemas eternos, mas problemas físicos. Eles estão dizendo aqui, em outras palavras: nós esperávamos que Jesus fosse agora se tornar o presidente da ordem dos judeus. Nós achávamos que Jesus fosse aquele que iria nos liderar para que nós fôssemos libertos das autoridades romanas. Nós achávamos que Jesus fosse estabelecer um governo onde todo mundo tivesse posses iguais. Um governo que pudesse resolver os problemas políticos da nação de Israel. E Jesus
olhando para eles, olhando para aqueles homens, meus irmãos. É interessante que Jesus tem um momento que Jesus perde a paciência. Porque após esses homens falar que eles esperavam que Jesus resolvesse apenas a situação, e que o corpo de Jesus não foi achado no túmulo, Jesus olha para eles e diz: nécios, tolos, no versículo 25. Talvez quando Jesus chamou aqueles homens de nécios, de tolos, talvez eles se espantaram. Nós nem conhecemos esse homem. Esse homem se aproximou de nós pelo caminho. Esse homem agora ouviu o que a gente tinha de dizer. E agora ele nos chama de tolos. Por quê? Mas algo fez com que aqueles homens pudessem parar e ouvir o que Jesus estava dizendo, mesmo sem conhecer Jesus. Porque naquele momento, Jesus começou a dizer para aqueles homens que eles eram tardos de coração, porque eles criam em Jesus apenas como um profeta. Mas Jesus começou a falar, começou a descrever as Escrituras. Jesus começou ali por Gênesis, mostrando que todas as coisas foram feitas por Ele, para a glória dEle. Depois Jesus chegou em Moisés, mostrando que Moisés é um tipo de Jesus, é alguém que através das suas atitudes aponta para Jesus. E Jesus chegou em Davi, mostrando que Davi tem um reino, e o reino de Davi é um reino passageiro, mas o reino de Jesus é um reino eterno. Depois Jesus chegou nos profetas, mostrando que todos os profetas falavam dele, apontando talvez para o capítulo 53 de Isaías, que fala sobre o servo sofredor. E Jesus foi descortinando todas as Escrituras diante daqueles homens. E é interessante que esses 11 quilômetros, diz os grandes estudiosos, que duraram 3 horas. Foram 3 horas de caminhada. E durante 3 horas, Jesus apontou para eles todas as Escrituras. E mostrando que de Gênesis a Apocalipse, claro que Apocalipse não tinha sido escrito ainda, mas de todo o Velho Testamento, até tudo aquilo que estava posto até aquele dia, apontava sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Mas eles não reconheceram Jesus. Os olhos daqueles homens ainda continuavam fechados. Mas diz o texto que no final da tarde, quando o sol estava se pondo, Jesus, do lado dos 2 discípulos de Emaús, versículo 29 diz que eles constrangeram. Ou seja, que eles insistiram com Jesus. Quando eles iam adentrar na aldeia, adentrar para a sua casa, Jesus fez menção, queria passar direto, queria continuar o caminho. E aqui, esses 2 homens, apesar de não ter visto Jesus, de estar com seus olhos espirituais fechados, aqui, esses 2 homens têm uma atitude correta. E eles não tiveram essa atitude correta porque eles viram Jesus, mas apenas pelo sentimento do coração deles. O coração deles estava ardendo. Eles não sabiam o porquê, mas sabiam que o coração estava ardendo. E naquele momento eles não queriam ficar longe daquele homem que estava ensinando coisas maravilhosas. Daquele homem que havia apontado todo o Velho Testamento e tudo até aquele dia, de forma plena e perfeita. E eles agora insistiram
com Jesus e disseram: fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. E aqui, meus irmãos, eles além de insistirem e dizer: Jesus, fica conosco, eles apontaram o motivo. Eles disseram: porque é tarde e o dia já declina. Meus irmãos, esses homens sem saber, talvez sem conhecer de forma plena, eu acredito que eles não sabiam. Aqui esses homens estão falando exatamente as palavras que Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 4. Quando o próprio Jesus olhou para os seus discípulos e disse: enquanto é dia, temos a oportunidade para fazermos a obra daquele que me enviou. Mas a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Nós sabemos que lá Jesus está falando que enquanto há vida, há esperança, nós podemos desenvolver o trabalho do Senhor. Mas a noite que Jesus explicou lá em João capítulo 9, versículo 4, ele está falando do tempo da escuridão. Ele está falando do tempo daqueles que morreram e agora não tem mais jeito. E aqui esses homens usados, talvez, aqui eu entendo que eles foram usados por Deus, porque eles fizeram um pedido maravilhoso. Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E quando eles fizeram esse pedido a Jesus, meus irmãos, diz o texto sagrado que Jesus entrou na casa com eles. Depois deles insistirem, eles apenas não falaram assim: ó Jesus, o Senhor pode entrar aqui conosco, não. Eles insistiram com Jesus. E depois deles insistirem, Jesus entra na casa juntamente com eles. E é interessante que eles só vão ter os seus olhos abertos no momento, como diz o versículo 30, quando Jesus sentou à mesa com eles. A partir do momento que Jesus sentou à mesa com aqueles homens, ali e diante os seus olhos se abriram. Sentar à mesa com Jesus significa ter comunhão com Jesus. Todos aqueles que sentam à mesa com Jesus, certamente eles terão os seus olhos espirituais abertos. E eles vão contemplar quem Jesus é de fato e de verdade. E naquele momento seus olhos foram abertos. E a partir daquele momento, agora com a compreensão exata de que aquele que estava falando com eles durante 3 horas no caminho de Emaús era Jesus, aquilo mudou totalmente a maneira daqueles homens agirem. Porque se no início do texto nós vemos aqui que eles deixaram Jerusalém, eles deixaram o lugar onde eles deveriam estar, e eles foram resolver talvez coisas pessoais deles, agora eles abrem mão de tudo, eles deixam tudo de lado, e o texto mostra para nós que imediatamente, e acredito que eles não gastaram mais 3 horas para voltar para a cidade de Jerusalém, mas eu acredito que aqueles 2 discípulos, agora talvez até mesmo correndo, rapidamente, eles foram para a cidade de Jerusalém, eles foram para o local onde os discípulos de Jesus estavam.
E o texto mostra para nós que quando eles chegaram ali na casa onde onde os discípulos de Jesus estavam, diz que o desejo do coração deles foi falar: não, olha, nós encontramos com Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus não está no túmulo. Jesus vive. A nossa esperança ainda existe. Nós temos sim uma esperança. Mas agora eles compreendiam que a esperança não era uma esperança física, não era uma esperança de governo político, não era uma esperança que iria ser um Jesus que ia liderar eles no comando do novo partido judeus. Não, a esperança deles agora era uma esperança eterna. Agora eles tinham a esperança no Jesus, que iriam sim liderar, que é sim o grande líder, mas o líder que nos faz vencermos todos os problemas e entrarmos para uma vida eterna com Ele. Meus irmãos, tudo mudou. Fica conosco, Senhor Jesus. Depois de vocês visualizarem comigo e relembrar essa história, eu quero te convidar para que você possa entrar nessa história e se ver nessa história. Eu quero que você se veja nessa história. Quantas vezes, queridos irmãos e amigos, quando nós ouvimos uma palavra, uma pregação, quando nós vamos para a igreja, quando nós chegamos na igreja com aquele primeiro amor, nós não queremos sair da igreja. O desejo nosso é ficar no templo 24 horas por dia. Alguns até dizem para alguns pastores: ô pastor, por favor, faça culto o dia todo, que eu não quero sair da igreja não, tá bom demais. Eu quero me envolver com a obra do Senhor. Porque ali o seu coração está cheio, apaixonado por Jesus. Mas talvez ali muitos tenham a perspectiva errada. De que, eu vou ficar na igreja, eu vou ficar aqui. Eu vim servir Jesus, porque Jesus vai resolver todos os meus problemas materiais. Jesus vai resolver as minhas dificuldades, o meu problema financeiro, o problema do meu casamento, o problema do meu emprego. Jesus é a solução para os meus problemas físicos. Só que de repente, ele percebe que Jesus não tem como seu principal objetivo resolver os nossos problemas físicos. Resolver os problemas físicos. E aí, esta pessoa agora, ela vai deixar Jesus de lado. E agora ela vai resolver os seus próprios problemas. E agora ela vai falar, ela vai achar que ela vai usar os seus recursos para resolver a sua situação. Não foi assim com esses dois discípulos. Agora eles deixaram Jesus, deixaram os discípulos, deixaram a cidade de Jerusalém, deixaram o local aonde era a ordem para continuar. E agora eles foram resolver os seus próprios problemas. Agora eles foram ser o Senhor da situação deles. Jesus foi deixado de lado. Quantos estão assim hoje? Quantas pessoas vocês conheceram na caminhada cristã? Quantas pessoas, quantos pastores, quantos presbíteros, quantos evangelistas, quantas pessoas que eram firmes na igreja, que pregavam o evangelho, que pregavam aquilo que está em Hebreus: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. E hoje, não vem mais na igreja. E hoje, assumiram uma posição de
que eles são senhores das suas vidas. E estão caminhando na estrada de Emaús. Estão se afastando do local onde Jesus falou que eles deveriam ficar, que eles deveriam permanecer. Meus irmãos, e essas pessoas se afastando, querendo resolver os seus próprios problemas, querendo ser senhores das suas vidas, mas mesmo assim, Jesus, como nós cantamos aqui no final, o nosso último cântico, antes da palavra, porque Ele é fiel, Ele se encosta próximo dessa pessoa, Ele conduz alguém para falar da palavra, e essa pessoa sabe que Deus está falando com ela, sabe que Jesus está falando com ela, o coração dela está ardendo, mas mesmo assim, ela continua no caminho de Emaús. Ela continua se afastando do local aonde Jesus chamou, onde Jesus determinou que ela deveria estar. Mas Jesus está lá, usando pessoas para falar com elas. O próprio Jesus tem se manifestado, mas essas pessoas não conseguem abrir os seus olhos espirituais para enxergar Jesus. Talvez os afazeres tomaram conta da sua mente. Tomaram conta total da sua vida, dos seus objetivos. E Jesus já não é mais o seu objetivo principal. Jesus já não é mais o seu alvo principal, mas sim outras coisas. Meus irmãos, talvez essas pessoas estão procurando o Jesus que vai ser o seu grande líder político. Ele não é um líder político. Talvez as pessoas estão procurando um Jesus apenas para resolver os seus problemas pessoais. Quando eu digo pessoal, eu estou dizendo apenas para resolver o seu problema com casamento, com família. Esse não é o objetivo principal de Jesus. Sabemos que Ele resolve, sabemos que Ele é a solução de todas as coisas, mas esse não é o seu alvo principal. E aí Jesus tem falado por muitas pessoas, chamando elas de nécios, de tolos. Muitas pessoas têm sido confrontadas, e talvez eu estou falando para pessoas que estão sendo confrontadas nesse momento, talvez aqui presente, talvez acompanhando essa live. Porque são tolas, são pessoas que têm enxergado um Jesus totalmente diferente do que de fato Ele é. Meus irmãos, e aqueles 2 discípulos, eles continuavam no caminho de Emaús, coração ardendo, Jesus falando, e eles continuavam no caminho de Emaús. Mas Jesus é fiel. E naquele momento que Jesus fez que ia passar adiante, eles falaram: fica conosco, fica conosco. Meu irmão e meu amigo, talvez você é um desses discípulos de Emaús. Se você é um desses discípulos de Emaús, eu quero dizer para você que de fato você agiu de forma errada. Mas eu quero dizer para você que ainda existe uma oportunidade.
E a oportunidade é pedir para Jesus ficar com você. Aqueles discípulos de Emaús, eles pediram: Jesus, fica conosco. Senhor, fica conosco. Nós precisamos, nós não queremos ficar longe da sua presença. E quando eles disseram isso, Jesus adentrou nas suas casas, na sua casa. Talvez você já está se vendo nessa situação, você já se viu caminhando na estrada de Emaús, você já se viu com um pensamento totalmente errado sobre a pessoa de Jesus, mas talvez você está falando assim: mas agora, pastor, eu estou chamando Jesus para ficar comigo. Pastor, eu já passei por isso, mas agora eu já fui uma pessoa que vivi tudo isso que os discípulos de Emaús viveram. Só que, pastor, eu já chamei Jesus para ficar comigo. Se você chamou Jesus para ficar com você, e você agiu de forma correta, mas eu quero dizer para você que esse texto mostra para nós que existem duas evidências claras do discípulo que chamou Jesus para ficar com ele. Primeira, voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Voltar para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Talvez eu estou falando para pessoas que se afastou do Evangelho, que se afastou da presença de Jesus. Pessoas que deixou de congregar, deixou de obedecer à palavra de Deus, deixou de estar na casa do Pai. Então, meus irmãos, a primeira evidência é retornar para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. E foi isso que aqueles discípulos fizeram. E a pessoa que convida Jesus para ficar, ela precisa, o mais rápido possível, ela não precisa pensar, ela tem que voltar urgente para Jesus. Ela tem que voltar urgente para o lugar onde ela nunca deveria ter saído, que é no meio do povo de Cristo Jesus. Esta é a primeira evidência, meus irmãos. Não adianta você falar: não, eu chamei Jesus para ficar, mas se você não voltou para o lugar onde você nunca deveria ter saído, na verdade, Jesus passou na porta da sua casa. Ele não entrou, porque você não convidou para ficar. Esta é a primeira evidência. Segunda evidência, meus irmãos, aquele que chamou Jesus para ficar na sua casa, aquele que sentou com Jesus à mesa, aquele que teve comunhão com Jesus, ele tem o seu coração lotado, inundado. Ele tem o seu coração repleto do desejo de falar de Jesus. E ele vai falar para as pessoas: o meu Jesus não está no túmulo, o meu Jesus ressuscitou. Foi isso que esses homens fizeram, meus irmãos. Eles foram e falaram: olha, Jesus, de fato, ele não está no túmulo. Jesus ressuscitou, porque Jesus teve comunhão comigo e nós tivemos comunhão com ele. O nosso Jesus não é um fantasma. O nosso Jesus é verdadeiro, porque o nosso Jesus, ele é pessoal. Ele come ao nosso lado. Ele senta na mesa conosco. Ele conversa conosco. Meus irmãos, fica conosco o Senhor Jesus. E aqui o texto aponta para nós duas coisas muito tristes mesmo, para aqueles que pedem a oportunidade de convidar Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, para ter comunhão com Ele.
O texto aponta para nós, porque é tarde e o dia já declina. Meus irmãos, enquanto é dia, há tempo para nós fazermos a obra de Deus. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto é dia, nós precisamos buscar Jesus. Não deixe que a noite venha, meu irmão. Não deixe que a noite venha sobre sua vida, meu amigo. Não deixe isso acontecer. Chame Jesus agora. Clame Jesus agora. Diga para Ele, fica conosco. Insista. Porque se a tarde chegar, se Jesus passar, se a noite vier, nós não teremos mais esperança. Acaba-se a esperança. A Bíblia diz, enquanto há vida, há esperança. Passou-se o dia. Passou-se a esperança. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Eu queria que vocês meditassem nisso nessa noite. Vocês são aqueles que estão no caminho de Emaús. Vocês saíram do lugar que nunca deveriam ter saído. Vocês compreendem o Jesus de forma errônea. Jesus está chamando vocês de nécios e tolos. Mas mesmo depois de errado, não perca a oportunidade, meu querido irmão, meu querido amigo, de dizer para Jesus, fica conosco, Senhor Jesus. Agora, se Ele ficou com você, lembre-se, se você não teve essas duas atitudes, essas duas evidências na sua vida, Jesus passou na sua porta e você não insistiu para que Ele entrasse. Apocalipse vai dizer para nós, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei e cearei com Ele. Nós vamos cantar um louvor. Eu queria que vocês meditassem na letra desse louvor. É um dos louvores, pelo menos que eu mais gosto. E eu queria que você fizesse desse louvor a sua oração nesta noite. Vamos cantar. Salvador, a sombra da noite.
Vamos nos pôr de pé e vamos cantar esse cântico com muita força. Vamos clamar a Jesus para Ele ficar conosco. A nossa irmã vai nos conduzir. Diga para Jesus: fica, Senhor, conosco. Peça para Ele fazer morada plena no seu coração, meu irmão. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Oh, Jesus. O traidor se aproxima, meu Pai. Deus amado, fica, Deus. Fica conosco, meu Pai. Faz morada permanente em nosso coração, meu Deus. Nós não queremos, meu Pai, ficar longe do lugar onde o Senhor determinou que nós deveríamos estar. O lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, meu Pai, que é o lugar da Tua presença. Senhor, Deus amado, se existem pessoas que estão acompanhando esse culto, que se encontram longe da Tua palavra, desviados, pessoas, Deus, que foram usadas de forma tremenda pelo Senhor, pessoas que viram a manifestação do poder do Senhor na vida deles e na vida de várias pessoas e hoje estão distantes, Senhor. Pessoas que muitas vezes têm dito, têm pensado que eles são o Senhor da vida deles. Oh Deus, faça com que eles possam entender, Deus, a necessidade de voltar, a necessidade de clamar ao Senhor para ficar com eles, assim como todos nós queremos, Pai. Fica conosco, Jesus. Não nos deixe só pelo caminho, Senhor. A noite está chegando, Senhor. A escuridão está aí, Senhor. Nós não enxergamos a noite, Pai. Deus, nós não queremos ficar no caminho sozinho, mas nós queremos estar com o Senhor, Deus. Porque nós sabemos, Deus, que mesmo sendo pessoas tolas,
mesmo sendo pessoas que têm uma compreensão errada. Mas se o Senhor estiver conosco, Deus, nós estaremos totalmente seguros, Pai. Fica conosco, Jesus. Não passe na nossa porta e nos deixe, Deus. Mas entre, Senhor. Entre, Senhor, e tenha comunhão conosco, Pai. Nós queremos, Senhor. Deus, eu rogo ao Senhor por todos os amados do Senhor aqui presente, os irmãos e as irmãs. Eu rogo ao Senhor por aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse culto. Deus amado, eu peço ao Senhor pela vida delas. Eu peço ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa entrar na vida de todos e fazer morada permanente, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós possamos pensar que nós somos senhores das nossas vidas, mas que possamos entender que o Senhor continua e continuará sempre no controle das nossas vidas. E nós temos que apenas reconhecer quem o Senhor é e entender que o seu principal objetivo não é me salvar, não é salvar os teus servos, não é salvar os amigos, não é nos salvar, Senhor, dessa pandemia, mas é nos conceder uma salvação eterna. Fica conosco, meu Pai. Fica conosco, Jesus. Faz morada plena em nosso coração, Jesus. Abençoe o teu povo, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, repouse sobre sua casa, repouse sobre sua família, repouse sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês aqui presentes. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Agradecer também os irmãos da congregação do Moisés Reis que estão nos acompanhando através da live. Muito obrigado. Agradecer também os irmãos da sede que aqui não estão, mas estão acompanhando. Que Deus possa continuar abençoando. Agradecer também os amigos e irmãos de outras igrejas que estão conosco aí acompanhando. Que Deus abençoe vocês. E quero também convidá-los para que na próxima terça-feira, às 19h30, no nosso culto de oração, onde nós oramos pelos pedidos das pessoas. Se você quiser que nós oramos pelo seu pedido, você nos manda aí via WhatsApp, pelos grupos da igreja, ou na própria terça-feira, a partir das 19h20, nós já estamos com o nosso momento de culto já com a live aberta, então você pode mandar pelo chat aí do Facebook o seu pedido, que nós estaremos orando na terça-feira. Agora é claro, só teremos esse culto com duas condições plenas e claras, que os irmãos já conhecem. Primeiro, se Jesus permitir. E segundo, se Jesus não voltar. Se ele voltar, nós estaremos todos na glória, e aí não precisaremos mais de oração, porque estaremos vivendo com ele de forma plena, para a honra e para a glória dele. Aleluia. Bem, então esses são os nossos avisos, e que Deus abençoe vocês, e eu espero que o Senhor conceda a todos vocês aqui presentes, os demais que estão nos acompanhando, uma semana de bênção e de vitória, que o nome de Cristo seja glorificado na vida de vocês. Após a oração silenciosa, o nosso culto está encerrado.